tonight I'ma do you right. Gente, olha, como é que surgiu a ideia de estar trazendo um assunto tão bacana como esse? Eu tenho uma amiga muito querida que é a Letícia, ela é psicóloga, ela é consteladora da IPEC, que é um instituto de pesquisa aqui de Campinas. E a gente se conheceu de uma forma bem bacana, né? A gente se olhou de longe, de repente a gente estava se cumprimentando, muito interessante. Ela é uma pessoa maravilhosa. E ela me ligou e falou assim: Reda, vai acontecer um curso de pós-graduação em constelação sistêmica. Olha que bacana isso aqui em Campinas. Aí eu perguntei: nossa, mas quem é que vai trazer esse curso? Ela falou assim: o Tony Abreu. E vamos falar sobre isso? Eu falei: só se for agora. E esse curso, essa pós de constelação sistêmica, acontece agora, no dia 23 de outubro. Então, o povo tem que correr, porque o negócio é muito bom. Olha a ficha desse professor, desse coordenador geral deste curso. Ele é psicólogo da PUC Campinas, pós-graduado em psicologia transpessoal, constelador há 18 anos, fez sua formação básica em constelação com grandes nomes, com gurus do segmento. E foi aluno direto, um discípulo de Bert Hellinger, em cursos avançados em constelação, fundador do IPEC, Instituto de Pesquisa e Estudo da Consciência, em Campinas. E dá início agora, dia 23 de outubro, com cursos de pós-graduação em constelação sistêmica, como coordenador e facilitador. Vamos conversar com essa fera na constelação. Eu vou chamá-la aqui. Professor, onde você está aqui? Achei. Aqui. Tudo bem, Mara? Epitácio, que bacana. Gente, tem essas mosquinha aqui. Olá! Olá, Seja boa bem-vindo. noite. Obrigado, Eda. Tudo bem? Tudo bem, muito bem. Muito feliz de estar aqui Isso. com você. Que bom! E sabadão, né? Olha, dia bom para falar sobre constelação familiar. Tony, deixa eu já começar te perguntando, porque a gente acha que uma hora é muito, mas passa tão rápido, né? Com E eu certeza. queria saber muita coisa. Se você pudesse resumir qual é a essência das constelações familiares, em poucas palavras, fala pra gente. As constelações essencialmente trabalham as relações humanas, em todos os segmentos, e em particular, aquilo que tem uma ênfase maior é aquilo que foi o trabalho do maior tempo que o Hellinger se dedicou, que foram as constelações familiares, as relações familiares, pai e filhos, marido e mulher, e todas as conexões que a gente pode encontrar nas relações familiares, seja dessa geração ou os envolvimentos que podem existir com os nossos ancestrais. Né? Então, assim, falar de constelação, se alguém pergunta, mas eu sou dessa área, daquela área, sou de recursos humanos, trabalho com pessoas, todas as pessoas que trabalham com pessoas e que buscam uma harmonia entre essas pessoas, o trabalho de constelação pode ajudar muito, não só para ser um agente que vai estar cuidando facilitando esse trabalho para uma harmonia de grupos, né, seja eles quais forem, como também é um processo de autoconhecimento muito profundo. Você vai se deparar com quartos escuros, onde não foram tocados, onde a gente tem muito medo, às vezes, de entrar, né? Então, esse autoconhecimento é algo que você também tem como dois focos principais do trabalho da constelação,
e principalmente nesse curso que você falou, né? A pessoa ela vai fazer uma grande jornada, um mergulho profundo nela mesma, e se conhecendo, trabalhando as relações através da constelação, as dificuldades que ela tem com o pai, com a mãe, enfim, das diversas dificuldades dela, ela também se torna um instrumento mais preparado para lidar com a dificuldade dos outros. Tony, fazer a constelação é um trabalho místico? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, Ida, mas eu sou de tal religião, não é legal mexer com isso, com esses campos de energia. Me fala, é um trabalho místico ou não é? Não, o trabalho de constelação não tem relação com nada que seja místico, ou com nenhuma abordagem religiosa que às vezes as pessoas confundem. O trabalho de constelação é um método terapêutico. Ele essencialmente trabalha dentro de uma abordagem terapêutica. Então, não tem nada de misticismo. O que leva as pessoas a terem um pensamento disso é que acontecem algumas coisas durante a constelação que a gente observa através dos representantes que, na verdade, assim, representam as pessoas ligadas a um tema que a pessoa vai trabalhar. Porque a constelação não é uma coisa aberta, que você chega lá com algo solto, né? A gente precisa de um tema específico para ser trabalhado. Porque aí, todo o movimento da constelação vai em direção... Eu gosto de uma imagem, quando a pessoa vem constelar, que ela precisa saber onde ela quer chegar, o tema que ela traz e onde ela quer chegar dentro daquele tema. Então, se há um problema de relacionamento com o filho, por exemplo, com os filhos, é um conflito muito grande, eu sempre pergunto, qual é o endereço que você gostaria que essa constelação pudesse ajudar a você chegar naquilo que você busca como uma solução ou como um caminho bom para a família? Eu gostaria que como é que eu poderia fazer para que a nossa família fosse harmoniosa, que a gente vivesse de uma forma leve, tranquila, as pessoas tendo abertura para se compreenderem, para terem tolerância uma com as outras e viver em paz. Parece que é um bom endereço. Então, é importante esse ponto. E aí o que acontece? Quando as pessoas são colocadas... Os representantes dessas pessoas, por exemplo, o marido, o filho, a filha, as pessoas ligadas ao tema, acontece algo muito curioso e que isso é intrigante, e isso que leva as pessoas a pensar em muitas coisas. É que essas pessoas que se colocam como representantes, quando elas se colocam de forma centrada, sem intenção e desprovidas de expectativas, ou de análises racionais, ela simplesmente se coloca à disposição do trabalho, elas começam a mostrar aspectos e traços emocionais, às vezes postura física da pessoa que ela está representando, pensamentos, sensações, e a gente pode olhar através dessas pessoas, que aí não é só uma, né, são todas que estão colocadas como representantes, que também ocorre algo entre esses representantes. Então, a gente consegue, através da constelação, enxergar atrás dos bastidores. A gente chama de dinâmica oculta, né? Então, sim, essa dinâmica oculta abre a visão de quem está constelando e permite que a pessoa possa enxergar aquilo de uma outra maneira. E o que gera essa dúvida, né, que para que as pessoas pensam que é místico, que é uma coisa ligada a alguma abordagem espiritual, é que como que as pessoas podem representar ou expressar características, sentimentos de quem elas representam, sendo que elas nem conhecem, nunca viram nem quem está constelando, muito menos as pessoas que elas representam, né? Então, isso é que gera uma certa, uma coisa intrigante. Porém, a maneira que nós trabalhamos lá no IPEC, né, e a maneira que o Bert Hellinger também trabalha, de uma forma fenomenológica. Então, a constelação, ela parte de uma abordagem fenomenológica. A gente trabalha com aquilo que aparece, com aquilo que se manifesta através dos representantes. E a partir de uma percepção também do campo que o constelador pode desenvolver ao longo do curso. As pessoas podem... Isso é algo que pode ser desenvolvido.
captar essas informações que estão no campo. E então, na medida em que isso vai acontecendo, a gente vai apenas trabalhando dentro de uma abordagem terapêutica. Agora, da onde veio, o que está acontecendo, as explicações que estão por trás disso, o próprio Hellinger falava o seguinte, que ele aprendeu, é como assim, a gente usa a energia elétrica. Né? Se alguém falar, olha, tem um aparelho eletrônico, você vai lá e põe na tomada e você sabe que vai funcionar. Mas a pessoa, para fazer isso, não precisa entender de eletricidade. Né? Ela simplesmente consegue saber ligar a um aparelho, ele vai funcionar. Então, o que o Hellinger descobriu é que, entre aspas, né, vamos usar a metáfora, quando você liga na tomada do campo de informações de um sistema familiar através do representante, essa informação vem. Agora, essa explicação ele mesmo fala. Isso eu espero e conto que pesquisadores possam depois trazer isso de uma forma mais clara. Mas ele foi descobrindo muitos aspectos através do fenômeno e da prática e da observação que funciona. Agora, como funciona e por quê, né? Aí tem muitas coisas ainda para serem estudadas, inclusive o que a gente espera, né, com essa pós é dar um caráter científico, é a gente fazer pesquisa justamente em cima da constelação. Você estava falando do Bert Hellinger, o criador, né? Eu estava lendo sobre ele, e ele ficou numa tribo Zulu 16 anos, e eu vi que você foi até lá para conhecer aquela história, ver a história, a raiz mesmo do negócio. Conta como é que foi. É verdade. Em 2018, eu fui para Bad Reichenhall, que é um local lá na Alemanha, próximo onde os Hellingers moram, a Sophie e o Hellinger. E todo ano eles fazem um congresso, eles reúnem os professores da Hellinger Schule e passam os ensinamentos. Aí foi muito interessante, muito rico. Em 2019, eu pensei, para onde que eu vou? Volto de novo para lá? Aí eu tive essa ideia, eu falei assim, os Zulus tiveram um peso grande, o Hellinger teve uma guinada na vida dele com essa convivência lá com os Zulus, com os católicos anglicanos, teve todo algo importante que aconteceu ali na vida dele. E então eu fui para lá, eu fui justamente para a região onde ele esteve, né? Eu fui até Durban, que tem lá um colégio, os missionários de Marian Hill, que foi a ordem que ele entrou, né, como padre, e tinha os missionários que iam para lá, para a África do Sul. Foi aí, através dessa ordem religiosa de Marian Hill, que ele foi para a África. E ficava justamente 16 quilômetros, mais ou menos, de Durban. Então, exatamente a região onde ele foi. E próximo dali, né, eu consegui um contato com duas universidades, uma de Durban e a outra numa universidade que chama Zululand, que fica a uns 170 quilômetros mais ou menos de Durban. E aí eu conversei lá nessa primeira universidade em Durban, lá foi cerca de umas 2, 3 horas com o diretor lá de psicologia, e depois eu fui para essa universidade que é o coração, a região onde a cultura Zulu é mais intensa, é o coração da cultura Zulu. E o mais incrível de tudo isso é que o diretor do departamento de psicologia lá dessa universidade, ele é um Zulu nativo. E ele convidou uns 6 professores ligados à cultura africana, em particular, ligado à cultura Zulu. E então, assim, e eu pensei que ele fosse dedicar algumas horas só. Ele simplesmente fechou a agenda e ficou comigo, com esses professores, ao longo do dia inteiro. Então, assim, o que me chamou a atenção, que foi tão emocionante, foi você ver na prática aquilo que a gente ouve da cultura Zulu e aquilo que o Hellinger observou lá. Que vocês já devem ter ouvido sobre o Ubuntu, né? Que é um por todos, todos. Eu sou você, você sou eu, é como você não se vê separado do grupo, aquilo que afeta o outro afeta você. E é de uma humildade, uma generosidade, todo esse processo de convivência deles, que eu pude observar ao vivo com esse diretor, o professor Tuala.
você sentia, assim, a generosidade. Eu queria trazer ele na mala comigo, para você ter uma ideia. E teve um determinado momento que ele sumiu e ele voltou. Eu falei, onde foi o professor Toala? Ele falou, aguarda um minutinho. Daqui a pouco ele chega com uns pacotinhos, assim, né, uns saquinhos, com o nome da universidade. Ele falou, isso aqui é um presente para você, uma lembrança nossa para você. Aí eu falei para ele... Só não bastava a informação toda, né? Eu falei, nossa, eu me sinto envergonhado, que eu não levei nada para ele. Eu falei, eu não tenho nada para oferecer para vocês. A resposta dele para mim. Ele falou, como assim você não trouxe nada? Você trouxe algo muito rico e muito precioso para mim e para nós aqui. Você atravessou o Oceano Atlântico para vir nos procurar e para conversar com a gente. Quer presente maior do que esse? Né? É muito especial. É apaixonante, né, professor? Maravilhoso. É por isso que você é tão envolvido com essa história, com tudo isso e o que move as pessoas, né? A constelação pode não dar certo? A pessoa pode chegar lá e tá todo preparo e não dar certo? Olha, o que pode acontecer nesse sentido é o seguinte: a constelação não é minha, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer na constelação. E o que eu observo, isso já de observação minha, nesses 18 anos, é que o que aparece através dos representantes, onde está isso? Está no inconsciente, que o Hellinger chama do inconsciente familiar. É um inconsciente onde cada um de nós mergulha quando nós nascemos. Quando nós nascemos numa família, você automaticamente passa a pertencer ou a compartilhar o inconsciente coletivo da sua família consanguínea, né? Então, o que a gente vê numa constelação é um desdobramento daquilo que está no inconsciente da pessoa e as conexões que ela tem com os familiares dela, se desdobrando ali na sua frente. Se quem está sendo constelado não está presente, ou ele está muito racional, e ele simplesmente bloqueia toda a possibilidade de querer enxergar alguma coisa que está aparecendo ali, o que pode acontecer? Isso tudo aí é uma encenação. Isso aqui não existe. Já aconteceu uma vez comigo, um rapaz que ele falou, olha, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque a minha esposa falou que se eu não constelasse, ela já separava de mim. Nossa. Então, ele não foi porque ele quis. Então, como eu vou constelar uma pessoa que não quer estar presente, não está interessada em nada daquilo ali? Então, não tem como constelar a pessoa. Então, não é que não dá certo. Ela simplesmente não vai acontecer porque não existe uma permissão de quem constela para que seja revelado, ou o que aparecer ali, ela esteja aberta para olhar como uma nova possibilidade, além daquilo que ela está enxergando apenas racionalmente ou a partir dos conflitos ou dos traumas que ela carrega. Então, aí essa constelação, nem vou dar prosseguimento, eu nem faria a constelação. Agora, a constelação, ela é maravilhosa quando a pessoa realmente tem uma dor, tem um sofrimento na alma, e ela quer muito parar com aquilo. Ela gostaria muito e ela não consegue fazer aquilo sozinha. Então, ela, por favor, eu estou aberto à ajuda que pode acontecer. E no início, quando eu falei do essencial das constelações, é importante dizer que existem dois movimentos importantes que movem as constelações, que movem as relações de um modo geral, complementando lá do início, que é o amor. O amor e a sabedoria é quem rege e movimenta todo esse processo da constelação. Então, quando essa pessoa ela se abre para olhar os bastidores das pessoas envolvidas nesses relacionamentos, seja uma dificuldade de casal, seja dificuldade com os pais, seja qual for a dificuldade, mas ela está aberta para olhar algo a mais que possa ajudá-la, e ela está, eu quero essa ajuda. Quando ela vê as dinâmicas acontecendo, as dinâmicas ocultas, aquilo que a gente não enxerga, e às vezes a pessoa demonstra algo que não é o que está nessa dinâmica oculta. Eu vou dar um exemplo para você. Isso é muito comum acontecer nas constelações, em relações de pais e filhos, quando o filho é revoltado, quando ele não aceita, não gosta, odeia. Então,
É muito interessante ver esses dois movimentos. Tem um movimento primário e um movimento secundário. O movimento primário é aquele que a gente faz movido pelo amor. Então, é sempre algo que abre e cresce. E o movimento secundário é aquele que é movido a partir da distorção do amor, que é algo que faz adoecer. É o amor que faz adoecer. Então, quando a pessoa está aberta para esse amor que cura, né? É quando a pessoa está disposta a olhar o outro realmente Por favor. a partir dos limites que o outro tem. E nessa relação de pai e filho, é quando um filho ele vai ter muito sucesso, tanto na vida, quanto no amor, quanto nas relações, quando ele acolhe e aceita e ama os pais e recebe o amor dos pais da forma que os pais podem dar e não do jeito que ele quer receber. Porque às vezes quando a gente não recebe o amor do jeito que a gente quer, a gente fecha e a gente acha que nossos pais não nos amam. E aí a gente não fecha só para eles, a gente fecha para todas as relações. É incrível. Gente, é muito. Até perdi aqui, tô aqui andando no... E a humildade muito grande, né, professor? Muito grande. Essa humildade de estar com o coração ali disposto. Que benefícios que a constelação pode trazer efetivamente? Então, quando a pessoa está aberta, ela está nesse movimento de abertura, de humildade, inclusive, para olhar e receber e aceitar cada um como é, né, e sair do julgamento. Quando ela sai do julgamento, ela entra na humildade. E quando ela entra na humildade e ela olha tudo aquilo que está acontecendo, essas dinâmicas ocultas a tocam de uma maneira que ela se emociona, é muito fácil ela se emocionar. E quando ela tem essa percepção a partir dos neurônios do coração, porque, para quem não sabe, a maior parte do coração são neurônios igual ao do cérebro. E esses neurônios estão relacionados com as emoções apenas, e com aquilo que está presente aqui agora. Não existe racionalização. Né? Então, quando nesse nível do coração existe uma transformação real, quando a pessoa percebe e ela está aberta ao que está acontecendo, ela recebe o benefício na hora da constelação. Que bacana. Independentemente de um outro movimento que acontece, que aí a gente não entra, porque a gente não consegue acompanhar, que é o seguinte: à medida que vão soltando os nós que aparecem na constelação, e ao longo da constelação, quando o constelador se coloca a serviço desse amor, que é assim que eu vejo que um constelador deve ser, não é, a constelação não deve estar a serviço dele, a serviço do bolso dele, monetário. Né? É o contrário, eu estou a serviço do amor para que, através da constelação, a gente possa colaborar de alguma forma para que esse amor possa fluir de uma maneira mais livre, à medida que esses nós vão soltando ao longo da constelação. Então, quando esse amor promove essa soltura e o amor flui onde estava interrompido, gerando problemas, né? Existe um outro movimento que acontece fora o movimento que eu falei inicialmente da consciência pessoal, que ele vai tocar as pessoas relacionadas ao tema com essa nova informação ou com esse fluxo do amor que surgiu. Porém, eu sempre falo que o amor que flui de uma constelação, quando ele é liberado, é como uma janela. Se a janela está aberta, ou seja, se a pessoa... Ela nem precisa saber que está fazendo a constelação, porque isso acontece no nível inconsciente. Aquela informação nova do amor, a pessoa, se ela estiver aberta, ela é tocada por aquilo, e de repente as pessoas começam a falar: nossa, aconteceu uma coisa tão estranha depois da constelação, meu pai que não falava comigo me ligou, meu irmão que fazia anos que eu não falava, de repente entrou em contato comigo, está acontecendo umas coisas muito estranhas. Se a pessoa está aberta, então isso pode promover um movimento a partir da consciência coletiva da família, do amor que foi liberado, e as pessoas vão ter benefícios também, mesmo que não saibam que está acontecendo a constelação.
E o benefício primário, que eu estou falando que foi o primeiro, independente do que vai acontecer na consciência coletiva, é a própria pessoa. Ela já sai com uma nova leitura de tudo, olhando a mesma situação de uma forma transformada e modificada. Então, e esses benefícios não vai ser só em relação à paz que ela vai ter com ela, mas ela começa a enxergar as pessoas de uma outra maneira, e é óbvio que se eu começo a enxergar você com amor, eu vou convidar, a forma que eu vou estar com você vai ser a partir de um convite muito diferente de um convite quando eu estou com raiva, com ódio, uma situação de afastamento, né? Então, isso vai naturalmente gerar um movimento mais positivo. Incrível, né? Por isso que ele cura, né, professor? Exatamente. Por isso que ele vai desatando os nozinhos e consegue. Me fala uma coisa, durante essa pandemia, como é que ficou o trabalho de constelação? Porque se com esse distanciamento funciona o sistema online, como é que é isso? Então, eu confesso para você que quando antes da pandemia, eu era um tanto, assim, não muito favorável para constelação online. A tecnologia em si, atuando aí. Em particular, a gente está falando aqui mais da constelação, porque eu falo, nossa, mas como assim? Presencialmente você vê os movimentos, você está ali presente, tem todo aquele campo, aquela coisa. Como é que é isso online? E aí, em função da pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? Como eu tenho grupos de supervisão, né, tenho de constelação, alunos que já estão comigo em supervisão há 2 anos, há bastante tempo, eu falei assim, eu vou fazer uma experiência. Então, eu falei com alguns alunos que eu considero que são pessoas bem centradas, que são pessoas que têm essa abertura, essa disponibilidade, né? E eu fiz uma experiência num desses grupos de supervisão. E aconteceu algo surpreendente para mim, né? Eu percebi que, gente, o campo está ali, formado, o movimento aconteceu, aquilo que é essencial do tema da pessoa, ela foi tocada profundamente, houve assim um ganho muito grande, então eu fiquei assim muito impressionado e aquilo mudou um paradigma meu, né? Então foi algo assim que mudou e eu passei, então, eu fiz algumas experiências com eles e aí eu passei a abrir a constelação em geral e eu constelo em grupo, constelação em grupo, através do Zoom. Mais bacana ainda. Exatamente. Posso fazer individual, mas eu tenho feito mais constelações em grupo e tem funcionado muito bem. Tem perdas, é exatamente igual a presencial? Não é igual a presencial, porque o presencial você vê todos os movimentos que os representantes estão fazendo, mas tem algumas, mas assim, o efeito da presença do campo, as informações que chegam até os representantes acontece normalmente, né? Então a gente vê que a dinâmica acontece, porque se o campo, a partir da teoria que a gente vê, né, ele é atemporal e não local, ele não depende do local nem de tempo para acontecer, é sempre aqui agora. Né? Então foi uma forma que, nossa, mas isso na teoria está claro, mas na prática as pessoas às vezes não fazem essa ligação. Não, só tem que acontecer no presencial, como que vai ficar né, na parte online? E eu vi que funciona. Qual que eu prefiro? Claro que eu prefiro o presencial, sem dúvida. Mas sempre, né? O online funciona bem também. Ele funciona. Eu acho que isso o que acontece, que eu creio, assim, Tony, que as coisas que vão acontecendo a nível mundial, como essa pandemia, você tem 2 olhares e você vai escolher como olhar o que está acontecendo. Como trazê-lo para ser uma coisa boa para a sua vida, revertendo essa coisa tão ruim, transformando em coisas boas. Como o mundo mudou? Ele parou, ele foi impactado. E a partir daí desenvolveu-se ou gente resiliente, ou gente amarga, mas houve uma mudança, que eu acho que é a estratégia de Deus mesmo, para trazer todas, para fazer evoluir, né, essa turma toda. Eu quero falar um pouquinho. Pois não. Não, você falou uma coisa muito interessante que acho que é importante fazer um complemento, que toda vez que eu constelo,
A pessoa trouxe uma postura que ela vinha até aquele momento, com a visão que ela trazia, né, limitada pela dificuldade, pela história, pelo trauma, e a constelação abre uma possibilidade dela caminhar livre. Então, eu sempre termino a constelação assim, mais no final, olha, está nas suas mãos. Se você olhar para essa novidade, você tem uma possibilidade nova de liberação. Mas você também pode escolher continuar olhando para onde você estava e continuar exatamente como você estava. Mas isso não é a constelação que vai fazer por você. Isso é muito importante. A constelação não é mágica. Quem faz o que a constelação traz de benefício é o olhar que quem está constelando vai ter, se ela vai olhar para frente. Eu até brinco com uma metáfora, que é Sodoma e Gomorra, né? Que dizem que a cidade estava perdida, mas que passaram alguns anjos lá, e tinha umas pessoas que não mereciam o que iria acontecer. E falaram, olha, vamos comigo, só que não olhem para trás. Se você olhar para trás, você vira uma estátua de sal. Né? Então, eu sempre falo, você é que faz a escolha. Ou você olha para frente, que foi mostrado, e segue adiante, ou você olha para trás, e vira uma estátua de sal e vai ficar como está. Mas faz a pergunta que você ia fazer. Para, né? A gente fica estático diante de algumas situações. Então, eu fiquei pensando nessa sua pós-graduação, como é que vai funcionar, Tony, hoje? Porque, por exemplo, outras pessoas de outras profissões, que já exerceram outras graduações, elas podem fazer a pós-graduação de constelação familiar? E outra coisa, a certificação dessa pós em constelação tem a aprovação do MEC? São duas perguntas. Sim, com certeza, né? Porque a gente faz a constelação em parceria com uma faculdade, que é a Faculdade Porto das Monções, que fica em Porto Feliz. Então, a certificação, quando a pessoa terminar e concluir tudo, ela vai receber o certificado pela faculdade, tanto que ela é aluna, ela vai ter uma carteirinha de estudante, com RA, ela é uma aluna legal da faculdade de pós-graduação. A parceria com o IPEC é que o IPEC é quem desenvolve a constelação. E perante a faculdade, eu sou o coordenador técnico, então se alguém ligar ou se alguma coisa da faculdade, eu queria saber sobre a faculdade, sobre a dúvida sobre o curso. Ela vai falar, olha, o coordenador é o professor Antônio Carlos, então você precisa entrar em contato com o IPEC, com ele, que aí as dúvidas vão ser esclarecidas lá. Né, mas é legal, sim, se alguém entrar na plataforma do MEC, vai verificar que está lá na plataforma do MEC o curso de pós, mas um detalhe, foi bom você perguntar, porque já teve pessoas que falaram, olha, eu procurei e não encontrei nada, e fiquei em dúvida se esse curso realmente estava aprovado pelo MEC. E qual foi o problema? Como a gente está divulgando pelo IPEC, porque é o IPEC que está realizando tudo, os professores, a organização toda, a pessoa procurou pelo IPEC, e pelo IPEC não vai achar, porque não é o IPEC que está credenciado lá, nós somos parceiro da faculdade. Então tem que procurar pela Faculdade Porto das Monções. Aí sim a pessoa vai lá e vai identificar na plataforma do MEC. Aqui em Campinas. Vai ser aqui em Campinas. Né? A pós é aqui em Campinas. E começa online. Vai começar online porque não é possível, nesse momento, fazer presencial. Né? Não dá ainda para fazer. Então, a gente está esperando que esse ano, ou seja, teríamos 2 módulos, né? Que é outubro e novembro, seriam online, e dezembro não tem módulo, é férias. Isso, é uma pausa que tem, e começaria em janeiro, mais para o final de janeiro. Então, a gente pensa que até lá, as vacinas ou alguma coisa já vai estar... a situação já vai estar em outro... A Campinas parece que foi promovida já para... Fase verde? Exatamente, a fase verde. Então a gente está caminhando e junto com isso também as vacinas esperamos que chegue aí até o final, começo do ano. Tá certo. Tony, eu preciso dar uma olhada nas perguntas que as pessoas fizeram aqui, tá bom? Vou dar uma paradinha para Alguém fez uma pergunta, eu posso responder? Alguém perguntou sobre constelação em crianças, que eu estava vendo aqui. Na verdade, o que acontece? As crianças são reflexos dos pais. Crianças pequenas, tipo 8, 9, 10, até essa idade, a gente não constela diretamente a criança.
A gente constela os Ah, pais. Porque o que entendi. acontece com os pais reflete diretamente dentro da criança. Por exemplo, se os pais estão em guerra, brigando, já querendo separar um, querendo matar o outro, para a criança, isso não está fora dela. Essa guerra que está fora dela, ela vive isso dentro dela. Então, ela sofre demais com isso. Né? Então, e elas não têm condições de lidar com isso. Então, a gente constela os pais. Entendi. Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui. Odete, boa noite. Paty, a constelação familiar mudou a minha vida, é algo transformador. A Paty falou. Eu vou fazer esse curso, estou ansiosa. É da abundância. Essa pós é sonho de consumo. Aí, professor. Tony e toda a equipe de curso são maravilhosos e muito competentes. Eu estou procurando as perguntas, tá bom? Ok. Boa noite, Tony. Agora vendo você ao vivo, nos falamos pelo WhatsApp, aos alunos aqui te Ah, procurando. sim, sim. O resgate da fluidez do amor. Eu vou fazer constelação é inexplicável. Só quem faz pode ver o quanto é libertador. Ai, que lindo. Se eu pudesse, gostaria de constelar sempre para nunca mais sair do meu lugar. Oh, meu Deus. Bom, tem aqui, ó. E fiquei abobada na constelação que fiz antes da pandemia com as outras pessoas que estavam lá para constelar. Fui a última e o campo magnético era muito forte. Quando vi, já estava participando sem saber. Como é que é isso, Tony? Como é que é? A pessoa que está fora, mas de repente ela está envolvida ali no campo. Ah, sim, isso a gente observa em todas as constelações. Porque, assim, quando a Ah, pessoa começa a constelar, abre um campo e ele realmente é muito intenso. E o que acaba acontecendo? É muito comum as pessoas que estão constelando um determinado tema, por exemplo, relacionamento de casal. Aí, isso já aconteceu muitas vezes. Ou alguma coisa familiar. E vem um casal que está passando por algo semelhante ao que se está identifica. acontecendo. Então, acontece o que? Uma reverberação, inclusive dos conteúdos internos, das dinâmicas internas. Quando essas dinâmicas entram em ressonância com dinâmicas semelhantes que alguém do grupo ali, pode ter ido pela primeira vez, quando ela que está ali participando, é tão intenso, não estou dizendo que isso vai acontecer com todas as pessoas, mas é comum acontecer Sim. com as pessoas, delas entrarem em uma emoção que elas não conseguem segurar, elas começam a chorar às Uau. vezes, elas se emocionam de uma forma assim, sem controle, porque é alguma coisa que é muito forte, é como se, pela ressonância do campo, puxasse para fora aquilo que está no inconsciente dela, familiar, e que, a partir da constelação do que está sendo trabalhado, aquilo tende a vir à tona também. Então, a pessoa... Isso é muito importante falar, porque às vezes vai numa constelação e fala, eu fui lá e não volto mais, porque eu passei mal. O Ah, que é isso? O que ah, acontece? O que acontece é que, às vezes, a pessoa está vivendo uma questão que ela não quer olhar. Porque, não importa, mas ela não está querendo olhar para aquilo. E aí acontece uma constelação onde aquilo que ela não quer olhar aparece através dos representantes, aquilo é escancarado e é trabalhado. Então, o que acontece? é. Aquilo, por ressonância, aquele tema, vai tentar trazer para fora também aquilo que a pessoa está vivendo. E por que ela se sente mal? Porque ela resiste olhar aquilo que é. Porque só aquilo, quando a gente consegue Entendi. olhar as coisas como elas são, isso libera. Mas quando a gente tenta resistir a não querer ver, a querer continuar dormindo, aquilo tenta vir, a pessoa tenta colocar de novo um pano por cima, gera dentro dela uma turbulência. Mas é porque Que ela está com coisa. dificuldade de olhar a própria história dela. E já teve situações também ao contrário, que uma pessoa foi constelar, era uma dessas que não estava muito aberta para o que estava acontecendo na constelação, ela ficou meio assim, não sei, muito racional, muito mental. Teve uma outra que não foi lá só como participante, não foi nem representante. Depois ela me ligou, uns 3 dias depois, Tony, aconteceu uma loucura comigo depois da constelação. Eu fiquei tão tocado pelo que aconteceu lá, pelo que se desdobrou lá, porque é uma menina que tinha um problema com o pai. E ela fazia Sim. muitos anos que não falava com o pai dela, do tipo assim, nunca mais falo com meu pai. Ela falou, eu sonhei a noite inteira que eu estava constelando
essa situação com meu pai, estou até cansada, acordei transpirando, que eu constelei a noite inteira. Eu só sei que eu acordei com uma vontade louca de ver meu pai. Você acredita que eu peguei o carro, foi quase como uma compulsão. Fui até a casa dele e um monte de coisa que aconteceu na constelação, eu falei para ele tudo que eu queria falar. Nossa. Não de raiva, todo o amor que ela reprimiu e que aquilo estava fazendo mal para ela. Ela falou do amor dela com o pai dela, disse que foi uma coisa assim extremamente emocionante. O pai se emocionou muito e passaram a viver muito bem. Ou seja, ela foi constelada indiretamente e quem constelou não aproveitou. Para você ver como depende do quanto que a pessoa está aberta ou não é o que vai definir o resultado. É verdade. Às vezes você está regando uma planta, mas está esguichando num canto muito mais fértil, né? Exatamente. Por isso que é muito bacana quando a gente vai para um movimento desse e a gente leva as pessoas que a gente ama, né? Porque tem isso. Às vezes as pessoas vão para N tratamentos e elas querem carregar as outras pessoas juntas, porque elas querem compartilhar isso e geralmente o que vai arrastado é o que mais sai tratado. Exatamente. Olha, é verdade. Eu vi algumas pessoas que estavam falando de querer constelar, como é que pode fazer. Então, eu vou falar para vocês o seguinte, vocês entrem na página do IPEC, que é ipec-transpessoal.com.br. Repetindo, www.ipec-transpessoal.com.br ou mande um e-mail, que é campinas.ipec@gmail.com. campinas.ipec, IPEC é IPEC, Instituto de Pesquisa e Estudo da Consciência, @gmail.com. Depois eu coloco aqui, viu? Tá. Tânia, depois eu digito aqui. Eu só preciso dar uma olhada. Deixa eu colocar três perguntas que as pessoas mandaram. Olha aqui. Uhum. A constelação pode ajudar a resolver problema de saúde física e mental? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando fala de constelação de doenças, que é justamente a visão que a inovadora, né, muito inovadora, que a constelação traz, é que quando a gente olha para uma doença, a gente não olha para a pessoa como um indivíduo, como algo individual e separado. Nós estamos mergulhados numa dinâmica dessa consciência coletiva familiar e a doença também é compartilhada. Mano, então significa que eu posso estar tendo um problema, uma doença que é sistêmica, que chega até mim pelo meu inconsciente e que pode gerar alguns efeitos em mim, mas que é algo do sistema? Sim, porque o sistema familiar é como se fosse algo, é algo vivo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem para você entender como é que pode surgir uma doença ligado ao sistema, e é muito mais comum do que a gente imagina. A pessoa era um rapaz jovem, e ele não tinha motivação, é como se ele estivesse morto, assim, estava sendo visto como uma depressão, e ele tinha pensamentos, às vezes até, não vale a pena estar vivendo. O que aconteceu? Quando a gente colocou e a constelação se abriu, mostrou o quê? Que esse rapaz estava ligado a um avô que tinha morrido de uma forma muito ruim e que tinha sido excluído da família de uma forma muito ruim por causa da doença que ele tinha. Já teve situações de ser por doença mental, de ser alguém que é muito diferente da família. Então, o que acontece? Existe o amor que cura e o amor que faz adoecer. E a gente tem lealdades inconscientes em relação aos nossos familiares, que são inconscientes e a gente não tem controle sobre isso. No caso dele, o que aparecia na constelação? O representante dele aparecia grudado no representante do avô que já tinha morrido, que ele nem conhecia. Então, aonde o avô ia, o representante dele ficava grudado nele.
E como esse avô morreu de uma forma muito solitária, muito sofrida, aquela coisa de abandono, esses aspectos da característica de como ele morreu e a tristeza do abandono, o sentimento de abandono, eram exatamente os sentimentos que esse rapaz tinha. Então, essa é uma lealdade através de um amor que adoece. Então, é assim mais ou menos que funciona. Se fosse colocar em palavras, querido vovô, por amor a você, eu fico junto de você na sua solidão. Puxa. Só que isso faz com que a pessoa fique igual àquele outro. Tem um filme que é uma lição de amor, eu não sei se vocês já viram, que é uma menininha loirinha, linda, deve ter uns 8, 9 anos, e ela tem um pai que é limítrofe, ele tem um problema, uma limitação mental. Eu acho que é Cela 17, ou Cela... Não. O que eu estou falando é outro, é uma lição de amor. É um outro filme, bem antigo. É verdade. E o que acontece? Chega um momento em que ela fica gaga, porque o pai era gago. Ela não tinha gagueira. E ela era muito inteligente. Aí chega uma hora que a professora fala assim, o que está acontecendo com ela? Porque ela estava indo tão bem, de repente ela não está conseguindo mais fazer conta. Ela ficou aonde o pai dela conseguia fazer contas, que era bem assim, operações básicas da matemática. Então é assim, papai, estão querendo me tirar de você, mas eu te amo tanto que por amor a você, eu fico junto de você na sua limitação. E a gente faz isso não só com isso, a gente faz isso com, papai, você teve muito fracasso financeiro, por amor a você, eu fico junto com você no fracasso, na morte, na doença, em tudo aquilo que trouxe problemas. Então essas lealdades inconscientes podem gerar muitas doenças. E está muito ligado com exclusões também. Teve uma outra situação que a pessoa tinha um problema no fígado, que ela já tinha feito exame, ninguém sabia o que acontecia com aquele fígado. Então ela foi constelar o problema do fígado. Então tinha um representante para o fígado, por exemplo, né? E de repente o representante do fígado falou assim, olha, eu tenho a sensação que eu sou uma pessoa velha. Eu não sei, talvez um avô, uma coisa dela. E eu me sinto meio, não sei, parece que eu não consigo pensar, não consigo... Estou achando até esquisito o que está acontecendo comigo, mas é essa sensação que eu tenho, parece que eu não consigo raciocinar. E aí, o que aconteceu? Ela estava representando, esse fígado dela, a doença que apareceu no fígado, era como se estivesse chamando a atenção para dizer, olha, o vovô está aqui chamando vocês, para dizer que ele foi excluído porque ele teve problema mental. E foi cogitado por ele, parece que eu tenho um problema mental. Depois, a pessoa confirmou que o avô tinha problema mental mesmo, e que ele foi excluído da família por esse motivo. Então, a gente, às vezes, tem confirmações do que os representantes sentem a partir da história real que a pessoa vive. Então, a gente confronta e confirma muitas coisas que são muito específicas, né? Então, as doenças não são sós. Então, a gente tem que ver o campo, colocar e ver o que acontece, mas elas estão diretamente relacionadas a essas lealdades inconscientes com os nossos familiares e os problemas que aconteceram. Que bacana, que coisa, né? Bom, eu quero fazer uma última pergunta, a gente tem mais uns 5 minutos, 7 minutos, né? 2 perguntas eu quero. A constelação tem sido usada no meio jurídico. Como que é isso? Não só no jurídico, né? Ela tem sido usada, o nome que se dá é direito sistêmico, né? Ela tem sido usada para reconciliação, problemas de reconciliação de família. Né? Então, isso está sendo muito usado, e o Brasil é onde esse trabalho do direito sistêmico está se desenvolvendo com muita intensidade em relação ao mundo. Né? Eu posso dizer isso porque lá em 2018, né, o Sam Storch esteve fazendo uma apresentação lá na Alemanha, e ele falou todo os avanços, o resultado que estava se obtendo dessas conciliações, que é um resultado altíssimo, aí, tipo, mais de 90%, né, dos casos conseguir as reconciliações. Então, está sendo muito desenvolvido. Outra área é no campo organizacional, nas empresas, né, relações organizacionais, ou a própria organização
também, às vezes a empresa está com problema, dá para constelar as questões empresariais. Tem na área pedagógica também, que é a educação sistêmica, que é a relação do aluno-professor, professor-aluno, os diretores da escola, com os pais. Então, todo esse contexto de relações, também a constelação pode ser aplicada e com resultados muito bons. Tony, fala um case de sucesso que te surpreendeu. Eu tenho uma história maravilhosa, impressionante essa, eu vou contar. Tem várias, né? É uma situação que é um rapaz, ele chegou assim, de paraquedas, vamos dizer, ele foi com uma amiga, não conhecia nada de constelação, e naquele dia, que geralmente eu constelo quando é presencial, sempre é na terça-feira, e geralmente eu constelo 2 pessoas. E uma segunda ligou de última hora que aconteceu um imprevisto, que a pessoa não podia ir, eu abri, olha, não vamos ter a segunda porque faltou a pessoa, mas se tiver alguém disponível e quiser constelar, a gente tem ainda um tempo para constelar. Aí o rapaz ergueu a mão e a questão dele foi o seguinte: eu sou um músico profissional, sou saxofonista, e faz alguns meses, acho que fazia uns 3 ou 4 meses, que eu estou parado, e minha vida profissional é essa, então eu estou parado, profissionalmente eu não tenho produzido nada, isso está me trazendo problemas sérios para a vida dele, né? E eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, olha, não aconteceu nada excepcional, simplesmente um dia eu dormi, e quando eu acordei, eu tinha perdido totalmente a coordenação nas mãos, e na embocadura, né? A forma que a pessoa põe a boca no sax tem toda uma forma específica, né? Precisa da musculatura da boca. Ele falou, eu não consigo, eu perdi totalmente o controle sobre a musculatura da boca e das minhas mãos. Eu não consigo tocar, é como se a mão ficasse boba. Ele não conseguia, não tinha força, não conseguia. E eu já fiz exames, já fiz um monte de lugar, e não tem explicação, e eu estou, assim, desesperado, porque eu não sei como resolver isso. Eu falei assim, olha, na constelação a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente pode olhar para isso e ver o que é que pode vir daí, se você estiver disponível. Não, pelo amor de Deus, eu quero fazer. Bom, aí a constelação foi se desenrolando, para a gente resumir no ponto central. O que aconteceu é que os representantes, em determinado momento, começaram a sentir no tornozelo uma ardência de uma dor, e todos eles. Um monte, assim, eu não estou suportando, eu não consigo andar. Meu pé está ardendo, aqui na altura do tornozelo está horrível, eu não consigo. Parece que tem uma música no ar, alguma coisa de uma música, e todo mundo falando que tinha uma música acontecendo, e um sofrimento, um negócio. E aí a constelação foi indo, foi trabalhado essas pessoas que foram machucadas. Alguém teve a sensação de um homem que era muito mau. Ele falou, eu sou muito mau, eu só sei que eu faço alguma coisa aqui que eu mato as pessoas. Ele falou assim, o representante. E eu não sei, eu só sei que eu não sou dessa geração, eu sou de uma geração antes, eu sou mais antigo do que ele, do que o rapaz. E aí, se eu for falar detalhes em 5 minutos, não dá. Aí terminou a constelação, eu só sei que a coisa soltou, e aí eu coloquei uma música de um solo de sax. Eu falei, olha, imagine que você está com um sax aí agora, veja o que acontece. Ele fez toda a postura e já teve todo o movimento. E ele entrou naquela música como se tivesse um sax ali, a mão dele tocando aquilo maravilhosamente. Eu falei, aí terminou a constelação e falou, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. O meu avô fazia parte do cangaço, do Lampião. E a forma que eles faziam, quando eles pegavam o bandido, eles cortavam os pés das pessoas e tocavam uma música durante. Eu só quero trazer essa informação para vocês. Todo mundo caiu de costa. Passaram-se 3 semanas, uma menina que levou ele lá foi para uma outra constelação. Falei, e aí, como é que está o rapaz? Falou, Tony, você não tem noção do que aconteceu. Na mesma semana, ele deu um surto de criatividade, não só ele voltou a tocar, como ele já gravou um CD novo, e tem shows marcados pelo Brasil afora, está trabalhando loucamente. Então, esse é um dos casos, tem outras coisas também, mas esse caso foi extremamente impressionante. E assim, de uma forma rápida, e ele aconteceu isso com ele. Ela falou assim, ele está assim, impressionadíssimo, e não tem outra explicação, porque já tinha tentado outras coisas, foi depois da constelação. Na hora ele já teve, ele sentiu
a mão dele já com a coordenação. Ai, que lindo. Nossa, professor, é encantador, é mágico mesmo. Quer dizer, a gente Não é sabe mágico. que existe um porquê de tudo, que não é mágica, que não tem nada disso. Mas existe, se a gente analisar, é só lembrar de uma coisa bem interessante, que eu sempre escutei, que nós temos um raio, né? Onde as pessoas podem pisar nesse espaço ou não, porque está invadindo a minha área, né? Esse é o limite. E quando há esse avanço, as pessoas conseguem sentir o que a gente está sentindo. Professor, eu quero que você fale sobre o curso e me fale, me dê uma palavra final, mas fala sobre o curso que vai acontecer agora, dia Então, 23 de outubro. vai começar dia 23 de outubro. Esses 2 primeiros meses, pelo menos, com certeza, vai ser remoto, não é online. A diferença é que o remoto, os professores vão estar ao vivo, ou professor, né? Nós somos 10, um corpo de 10 professores, e cada professor está responsável por um ou até mais de um módulo, e vai ser online, tá? E depois a gente espera que a partir para frente vai ser presencial. E é um curso bastante abrangente, ele tem todas essas áreas que a gente falou aí, tem cursos específicos do direito sistêmico, da organização, da parte organizacional e também da educação sistêmica, a parte de saúde, a parte científica que vai estar envolvendo, apoiando tudo, vai ter um módulo só para isso, tem um módulo de corpo, que vai ser o corpo como a base de todos esses fenômenos que a gente observa, vai ter um módulo só para isso e outras coisas maravilhosas aí, nos 17 módulos que a gente tem, e no final 3 módulos de treinamento. Como é que as pessoas podem fazer a inscrição? A gente tem só 2 minutos. Então, elas entram no site, que eu já deixei, você vai deixar. Tripec. No site tem a aba cursos, quando entrar em cursos, já tem lá um videozinho mostrando todos os professores, e no final tem como fazer a inscrição. Aí depois começa com a secretária as conversas. E eu gostaria de encerrar dizendo, um constelador, do que eu posso dizer, ele tem que estar a serviço desse amor. Tem que ter humildade. Nós estamos a serviço desse amor. E o que trabalha essencialmente as relações humanas e esse amor que está por volta de tudo e que libera. Trabalhar para que esse amor que cura venha à tona, para que as pessoas possam viver de uma forma mais harmoniosa. Eu fico muito feliz, muito grato por essa oportunidade. Foi uma delícia estar aqui com todos vocês que estão ouvindo, que estão aqui. Uma delícia você. Ieda, muito obrigado pela oportunidade da gente poder estar conversando sobre uma das minhas paixões, que é estar com pessoas e trabalhar com as pessoas. É uma paixão minha. E a constelação, e como psicoterapeuta também. Obrigada. Obrigada, Tony. Foi sensacional. A gente amou. Todos nós que estamos aí. E eu escutei uma coisa que eu quero deixar para você. Você não pode mudar a sua história, mas pode reescrevê-la. Eu achei tão lindo. Deus te abençoe. Muito obrigada. E eu quero ver todo mundo nessa pós. Vamos aproveitar, né? Estão todos muitíssimo bem-vindos. Até mais. Obrigada. Obrigado. Beijo para vocês. Para você também, Ieda. Obrigado. Beijo. Até mais.